boa tarde, minha gente. São 16 horas pontualmente. Nesta quarta-feira, terça-feira, pelo amor de Deus, estou querendo adiantar o calendário. Terça-feira, 22 de setembro de 2020. Olha, hoje nós vamos conversar sobre um tema super importante. Já fizemos aqui uma conversa sobre a importância do espanhol como língua, não é? A gente vai tratar de uma campanha sobre a prática do ensino da língua espanhola nas escolas. E para esse momento fundamental, a gente recebe a professora Marília Cibele. Deixa eu baixar aqui a musicazinha. Olha só, Cibele. Me ha gustado de la música. Que maravilha. Alessandro Sanz, é isso? Sou Alejandro. Alejandro, me corrija. Olha, professor Raul, Alves, Química, Yasmin, sejam todos bem-vindos. Eu vou baixar aqui o sonzinho. Maria Carolina, sejam todos bem-vindos. E aproveitem para convidar os amigos usando esse aviãozinho aqui, ó. Aqui tem um aviãozinho na base aqui do Instagram. A gente convida as pessoas para essa conversa super importante, fundamental. A professora que vai conversar conosco é uma militante de uma causa muito nobre demais, e ela vai explicar tudo direitinho, o porquê que ela participa desse movimento, por que é que tanta gente está envolvida, tantos professores estão envolvidos neste movimento. Mas antes de apresentar a professora, eu queria mais uma vez trazer para vocês as informações que a gente sempre traz aqui, as informações da Covid-19 no mundo, especialmente no Brasil. Cibele, a gente faz isso com muito pesar, viu? Com muito pesar, mas também é uma forma de não deixar cair no esquecimento. A gente presta todas as tardes aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade às famílias, aos amigos, a todas as pessoas vítimas direta ou indiretamente dessa pandemia. E agora, infelizmente, no Brasil, já passamos de mais de 137 mil óbitos. Infelizmente, o governo do estado de Pernambuco anuncia que no dia 6 de outubro, apesar de experiências mal sucedidas no mundo todo, o secretário de Educação do estado de Pernambuco anuncia o retorno às aulas dos terceiros anos, dos segundos e dos primeiros anos, ainda no mês de outubro. Eu estou muito preocupado com isso. As famílias, os professores, o professor João Marcelo está aí, engajado também. Todos nós estamos muito preocupados com isso. Mas, minha gente, antes de escutarmos a nossa convidada, depois de termos feito esse registro, nós iremos aqui apresentá-la, não é? Ela é professora da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, também da Paraíba. Ela é formada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em Espanhol, e professora também da Faculdade Luso-Brasileira. Estaremos recebendo agora a nossa queridíssima amiga, professora Marília Cibele. Ela é quem vai explicar o que significa APEP. Ela é quem vai explicar. Marília, boa tarde, minha querida. Boa tarde, buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, dividindo esse espaço com esse colega querido que nos conhecemos, né? Vamos contar história, a gente nos conhece lá lutando pela qualidade, né, do ensino integral, lembra? Que a gente passava mal ouvindo, o professor da escola integral não tinha direito a nada, a gente era tratado como simplesmente era visto pela Secretaria da Educação como alguém que tinha que fazer o que demandava. Eu lembro que naquela época nem direito a ir ao médico a gente podia, né? E a gente lutou, encabeçamos uma greve, não sei se você lembra. Mas a gente inesquecível esse movimento. E eu acho que é isso muito da minha história. Não tem como eu, enquanto cidadã, eu não me ater a essas questões sociais, né? Eu tenho colegas, né, de luta, meus colegas da escola, aqui, professora Messi, professor Ricardo, são colegas que participaram. O João também estava com a gente, né? A gente lutou muito. E hoje eu venho aqui falar um pouco da minha luta com o espanhol, né? Faz 8 anos que eu dou aula de espanhol somente numa mesma escola, que era em Confederação do Equador.
para a rede estadual da Paraíba. Sibeli, eu peço desculpas a vocês por essa travadinha que deu 2 vezes. Com muito medo. É que eu estou recebendo umas ligações, eu estou... Ligam, olha só, mais uma vez. A internet dá uma travada, a minha voz dá uma travada para vocês. Então, eu vou pedir um pouco de paciência, essa pessoa vai desistir. Eu peço, ao mesmo tempo, que todos que entraram agora convidem os amigos, usem esse aviãozinho aqui para convidar mais gente para essa conversa. Nós estamos conversando com a nossa queridíssima professora Marília Sibeli, e a nossa luta aqui é Fica Espanhol. Fica Espanhol. Sibeli, desculpa essa interrupção, mas eu tinha que explicar isso para as pessoas. Sem problema. A APEP, como você bem falou, é a Associação de Professores de Espanhol do Estado de Pernambuco. Então, a gente faz, hoje eu faço parte, tem alguns outros colegas aqui também que fazem parte da associação. E a gente vem desde 2017, na verdade, travando uma luta aí, não só no âmbito estadual, mas no âmbito federal, né? Eu não sei se você recorda, mas em 2017, quando entra o Temer, né, há uma revogação da lei de espanhol, que foi uma lei que lutamos muito para que acontecesse, né? Ela é uma lei que vem desde a década de 90, mas só foi promulgada no governo Lula, em 2005. Infelizmente, Temer, quando assume, né, o poder, né, diante daquela situação política que a gente estava vivendo, né, não sei se eu poderia dizer, mas para mim foi um golpe. Então, pode chamar. Quando Temer assume, foi golpe. A primeira coisa que ele faz é retirar, né, como é que eu posso dizer, retirar o ensino, retirar a lei, né, de língua espanhola, a oferta obrigatória. Nós tínhamos uma lei que dizia que todas as escolas, né, da rede pública e privada tinham que ofertar de forma obrigatória o ensino de língua espanhola. Agora, ficava a critério do aluno se ele queria ou não ter essa disciplina. Então, foi isso que aconteceu. A nossa associação aqui é uma associação antiga, mas essa luta que a gente vem travando é uma luta que, nesses últimos 3 anos, tem sido uma luta bem pesada. Só para ter ideia, agora mesmo estava numa reunião que a gente está tentando o apoio da UFPE e das outras instituições, né, para essa causa, e graças a Deus as coisas estão começando a fluir. Mas se a gente não tiver o apoio, né, da sociedade, se a gente não tiver o apoio, né, dos nossos parceiros, tanto na questão política quanto na questão institucional, a gente não avança. A gente não avança, a gente já fez outras reuniões, já fez outras ações, mas infelizmente se a gente não tiver esse apoio, a gente não avança. E não é só a questão do ensino da língua espanhola, né? A gente vai falar aqui ao longo, mas a gente vai ver que isso impacta em outras línguas. A gente não está aqui só lutando porque a gente está sendo contra a língua inglesa. Não é. A gente entende, a gente compreende que o ensino de línguas deveria ser algo garantido no Brasil, não um monolinguismo, como está sendo aí pregado pela BNCC. A gente não tem nada contra com relação à língua inglesa. O que a gente quer, na verdade, é o nosso espaço e é o respeito, né, ao plurilinguismo, ao multiculturalismo, porque nós somos uma sociedade pluri, né, e a gente deveria ter esse respeito. Muito bem, Marília. Como algumas pessoas depois irão ter acesso a essas informações que você vai disponibilizar para a gente, e a gente está falando para um público também diversificado, nós temos aqui estudantes, nós temos donas de casa, professores, obviamente, e outras pessoas irão ver. É muito importante, Marília, que você diga por que é importante estudar espanhol. Será que é preciso? É preciso explicar isso. Por que é importante estudar espanhol? Infelizmente, temos que explicar. É com você. Com certeza. Bem, por que estudar espanhol? É muito simples. Nós somos um país latino-americano, né, que fazemos fronteira, né, com vários países de língua hispânica e que somos o tempo todo, né, viajamos para esses países, mas também recebemos muito turistas. E estudar uma língua estrangeira, ela não é só o aspecto linguístico, não é só o aspecto geográfico, econômico, mas é o aspecto cultural, é o aspecto sociopolítico, sabe? Poder conhecer outras culturas, ter acesso a outras vivências sociais.
E a língua espanhola, por ser uma língua tão próxima a nós, ela possibilita isso, né? Ela possibilita ter essa facilidade de conhecimento. Eu lembro da semana passada, da live da Ana Luísa, dela falando, né, sobre as línguas latinas. E nós sabemos que o espanhol é uma língua latina. Então, essa facilidade para nós, falantes da língua portuguesa, nós temos essa facilidade maior de falar o espanhol, mas é claro, a gente tem que tomar as ressalvas porque temos falsos amigos, aquela coisa toda. Mas é essa a importância, né? Nós vivemos cercados por vários países, nós somos latino-americanos, né? E a língua espanhola nos cerca. Se você hoje pega um produto de um supermercado, por exemplo, um shampoo, um produto de higiene, você vai ver que tem lá português e espanhol nesse produto. Então, as línguas estão próximas, as línguas são mães, tem a questão econômica, mas tem muito, o que eu bato muito aí é o direito do aluno, né, de ter um acesso a essa cultura, de poder conhecer essa língua. Então eu digo que muito assim, que a língua espanhola ela é um elemento de integração, principalmente com os povos latinos, esses povos que nos circundam, sabe? É interagir com o mundo, é despertar para a análise comparativa das relações sociais e culturais. Eu, quando eu tive a oportunidade, Luiz, quando eu era mais jovem, minha mãe, né, minha mãe, por muito tempo, para sustentar a gente, ela viajava para o Paraguai. Minha mãe era muambeira. Uhum. Então, eu conheci a língua espanhola porque minha mãe trazia os DVDs, os CDs naquela época, né? E eu escutava as músicas e comecei a gostar de Luiz Miguel, né? Mercedes Sosa. E aí fui conhecendo, né? Mercedes Sosa é Julio Iglesias, né? Ela escutava muito Julio Iglesias. Mas eu me apaixonei. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando eu tive a oportunidade de ir uma vez com ela, eu estive no Paraguai, em Ciudad del Este. Eu tinha 14 anos e eu fiquei estarrecida com a situação social no Paraguai, sabe? De ver a pobreza, de ver a falta de saneamento básico. E eu vi aquela realidade aqui no Brasil também. Então eu comecei a entender que aquilo não era só uma realidade minha, mas é uma realidade de outros povos. Ao mesmo tempo, eu fiquei assim, eu fiquei extasiada, porque eu vi os paraguaios falando em Guarani. Então, assim, a valorização também que eles davam à língua mãe deles, né? E a gente sabe desse processo de colonização que nós vivemos, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses e o restante da nossa América aqui do Sul, praticamente, foi colonizada por povos pelo povo espanhol. Então, a gente tem esse elo, né? Além dessa questão da colonização, né? Porque fomos povos colonizados, né? Mas a gente teve esse acesso. Então, eu acredito que estudar uma língua um diferencial, não é só um diferencial laboral, né, do trabalho, não é só um processo cognitivo do indivíduo, mas é conhecer outras realidades, conhecer outras relações sociais e poder interagir. Eu acredito. Exatamente. Agora, olha só, eu queria aproveitar mais uma vez e pedir às pessoas que estão entrando agora que apertem esse aviãozinho aqui, mandem para os amigos, para os colegas, e podem ir deixando aqui nessa caixinha que aparece para vocês com uma interrogação, perguntas e comentários. Fica espanhol é o tema da nossa live de hoje, com a nossa querida professora Marília Cibele. Agora, Marília, eu queria que você abordasse um pouco mais sobre essa questão da integração dos povos da América Latina. E eu quero que você lembre também, é importante falar sobre isso, que geopoliticamente, do ponto de vista econômico, a gente faz parte de um bloco aqui chamado Mercosul, não é? Então, tem a música, tem a cultura, tem produtos, tem viagens, tem empregos, tem muita coisa envolvida. E mesmo que você saia da América Latina, se você entrar nos Estados Unidos, por exemplo, você vai encontrar comunidades enormes, uma grande quantidade de pessoas que falam o espanhol. Então, não é... Eu queria que você situasse um pouco as pessoas do ponto de vista da importância da língua no mundo, partindo aqui da nossa região. Hoje, assim, os dados apontam, né, que a língua espanhola é a terceira língua mais falada do mundo. Já chegou a ser a segunda. Eu estou falando assim, línguas de estudo, né? De estudo. Alguns apontam segunda, outra terceira, mas hoje eu entrei para fazer uma pesquisa rápida
e eu vi que a gente, talvez, o posto tenha perdido para o mandarim, como língua de estudo. Mas a gente sabe que, em termos de comunidade, a América Latina, por exemplo, tem muitos países, né? São 19 países que tem o espanhol como língua oficial. E ainda tem o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, principalmente dos Estados Unidos, que 15% da população fala o espanhol. Inclusive, 15%? 15% da população americana fala espanhol. Inclusive, um colega nosso estava até citando as estatísticas, ele estava mostrando que, por exemplo, o Donald Trump, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi retirar da grade os programas de língua espanhola, porque a gente sabe que tem muitos latinos, né? Não só brasileiros, mas hispano-falantes. Então, o que aconteceu? Ele saiu retirando o espanhol, inclusive, dessa população, e que a gente sabe que tem muitos imigrantes. E quando a gente vai para a questão mundial, por exemplo, um colega hoje nosso estava trazendo um dado que a China, por exemplo, está investindo no ensino de língua espanhola, porque a China está fechando parcerias com a Espanha, são parcerias enormes, e a China agora quer tornar o ensino de língua espanhola com oferta obrigatória. Então, quer dizer, como é que o Brasil anda, né, dá uma ré nesse sentido, enquanto a China está investindo na formação dos seus estudantes, ofertando para eles, né, um ensino de uma língua latina, o Brasil vem retirando uma língua tão próxima. Então, a gente vê a importância, né, do destaque do espanhol no mundo todo. E fora que o espanhol, outros países, você tem na África, a Guiné Equatorial, mas você tem outros países africanos que também falam espanhol, não como língua oficial, mas como segunda língua. Então, você tem outras situações em que o espanhol está bem presente no mundo. 21 países oficialmente, mas quantos países não falam espanhol? Hoje eu vi um mapa que não deu para observar a fonte dele, mas eu vi um mapa que mostrava que a segunda língua mais falada no Brasil é o espanhol. Se a gente vai para o Enem, a gente vê que o aluno opta mais pelo espanhol. Né? Então, a gente vê essa questão, essa configuração do Enem, do espanhol, como uma língua de força dentro do nosso território. O aluno, ele tem uma paixão pela língua. Não é só o aspecto, né? O professor Jair estava colocando, né? A China está contratando professores de espanhol para irem. Então, você vê essa questão, né? Queria aproveitar também e agradecer os meus colegas da Paraíba que estão aqui, o professor Jair e a Pino, porque a gente vem lutando, sabe? É um movimento não só de Pernambuco, é um movimento nacional. A Paraíba conseguiu sair na frente com a lei estadual, mas a gente está nessa luta. Só trazendo um outro dado que eu pesquisei e eu queria trazer para vocês, a gente tem que lembrar, por exemplo, do estado de Roraima, que recebeu agora uma leva enorme de venezuelanos. E o estado de Roraima fala espanhol, né? Fora o Acre, por exemplo, que fez parte da Bolívia. E aí a gente nem fala do sul do país, que durante muito tempo pertenceu aos territórios espanhóis, né? Então, Rio Grande do Sul, o Paraná. Então, esses lugares, principalmente esses lugares fronteiriços, o espanhol tem uma força muito grande, né? Tem um pertencimento muito grande. E eu não compreendo, se não for do ponto de vista político, econômico, essa questão dessa retirada do espanhol. Realmente eu não compreendo se não for visto por esse ponto. Isso, eu gostaria que a gente aprofundasse por aí. O que é que está por trás da retirada do espanhol do nosso currículo? Porque você falou que a relação cultural é muito forte, de fato é. Eu tive a oportunidade de participar de um encontro em Riobamba, que é uma região lá do Equador, e Riobamba, um lugar lindo, maravilhoso. E, assim, uma das músicas que eles mais cantavam era de Roberto Carlos, em espanhol. Roberto Carlos faz muito sucesso no Equador, muito sucesso nos países de língua espanhola. Então, tanto é que não só Roberto, vários artistas brasileiros gravaram em espanhol. Então, é muito importante essa integração, não é? Para a cultura, para o comércio, para tudo. Eu queria saber se a China está investindo, e aí tem dizem que a China está fazendo um projeto estratégico de crescimento econômico para 20, 25 anos, eles têm uma rota já articulada, chamada Rota da Seda, né? Sim. Que passa pela Europa e tudo. E
Se a China está investindo, é porque tem movimento estratégico por trás disso. Se o Brasil retirou, é porque tem movimento estratégico por trás disso. E logo, justamente após o golpe político em 2016 contra o governo Dilma. Você acha que isso é um movimento capitaneado pelos Estados Unidos? Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso? Uma recolonização do Brasil por parte... Pois não. Inclusive, a gente estuda hoje, né, na linguística, a gente estuda o processo de decolonização, que é justamente isso, da gente olhar para a gente como foi colonizado e tentar sair desse ciclo de colonização. E eu acho que o que querem fazer conosco é novamente nos colonizarem, no sentido de nos silenciarmos. Por exemplo, se você for pegar, você falou do Mercosul, eu não me estendi muito, mas a gente sabe que o Tratado de Assunção, que foi a gênese, né, do Mercosul, ele tinha como uma das pautas a questão educacional. Eu tenho contato, por exemplo, com professores da rede pública de Chaco, é uma província lá da Argentina. Eles estudam português. Foi um dos aspectos do Mercosul, era que houvesse essa questão educacional. Então, nós estudávamos espanhol, mas os países de língua hispânica estudavam, né, o português, para fazer esse intercâmbio não só econômico, não só político, não só social, né, mas educacional também. Então, quantas parcerias foram firmadas, por exemplo, com a Universidade de Buenos Aires, com a Universidade Autônoma do Chile e outros países aqui, né, meus México. colegas, México. Então são parcerias enormes. Então, a gente vê esse impacto. Quando o Trump, né, assume, eu acredito que nesse meio termo, o Temer assume, né? Eu acredito que é uma questão de imposição do sistema neoliberal e é uma questão do governo brasileiro agradar essa questão americana, porque não tinha necessidade disso. Ele revoga a lei, era isso que eu estava tentando me lembrar. Ele revoga a lei do espanhol, né, que era uma lei que a gente sabe que tinha muitos problemas, a gente já enfrentava problemas, resistência em algumas regiões, mas a gente estava conseguindo, né, pelo menos em Pernambuco, por exemplo, a gente tinha a oferta, mesmo que nem todas as escolas ofertassem, mas a gente tinha um número. O que a gente não conseguia, por exemplo, era o concurso público, porque só houve concurso público em 2007, se eu não me engano. E desde então, mesmo com a lei de espanhol, a gente sempre teve essa situação. Então, eu acredito que isso muito está ligado a essa questão econômica, essa questão do aspecto, como é que eu posso dizer? Geopolítico. Certo? Neoliberal. Geopolítico. E achar que existe uma língua franca, né? Que o aluno ele só pode ter acesso a uma língua. Eu não entendo, porque, por exemplo, eu acredito que foi sua filha que foi para o Canadá e outros amigos meus que tiveram a oportunidade de estudar. A gente vê que nas escolas na Europa, aqui mesmo na América, o aluno tem oferta diversa ao estudo de línguas. Agora mesmo a gente estava numa reunião com a UFPE e a pró-reitora falou uma coisa que foi interessante. Ora, como é que a gente só oferta para o nosso aluno uma língua, o monolinguismo, se a gente vai para um projeto de doutorado e esse aluno tem que saber, no mínimo, 2 línguas estrangeiras. E aí eu volto, porque a gente na escola pública não pode ofertar o ensino de línguas, né? Então, o secretário sempre em reunião dizia para a gente que não tinha professores de língua espanhola, como está trazendo aqui Janaína, para colocar na grade. Só que a gente sabe que isso é mentira. A gente tem 3 grandes instituições, fora as outras instituições. A que eu faço parte, por exemplo, é uma faculdade do interior, mas ela forma professores de língua espanhola. A Federal fez um processo de interiorização com o curso de espanhol. Então, você tem um curso de espanhol que, na minha época, era um curso que eu até brincava, dizia assim, que era um curso elitista. Porque a gente, quando entrava no curso de letras, a gente só podia estudar de manhã. Era manhã e tarde se dedicando. E a gente lutou, por exemplo, para ter o curso noturno. E hoje, a gente tem o curso de letras no interior. Eu recebo alunos de Carpina, eu recebo alunos de Paudalho, eu tenho alunos de Surubim, alunos de Casinhas, sabe de Casinhas? Alunos que vivem na perto de Limoeiro, né? Pois é, que não teriam condições de ir, por exemplo, para a universidade, ou que não teriam essa oferta. E a universidade se interiorizou. E aí você tem a UPE, que forma também professores aqui na Zona da Mata. Então, eu não entendo por que esse processo, a não ser se for por esse viés econômico e neoliberal. Agora,
uma outra pergunta para você. Já que o governo de Pernambuco está ainda, se a Paraíba, né, está na dianteira em relação a Pernambuco, no que se refere ao retorno da língua espanhola para o nosso currículo, por que ele inclui no programa Ganha o Mundo países de língua espanhola? Essa é a contradição. Essa é a contradição. Foi isso que nós questionamos. Como é que eu retiro a oferta da língua espanhola e eu coloco o programa Ganha o Mundo? Que é um programa que incentiva outros estados. Por exemplo, na Paraíba você tem o Giramundo, que foi inspirado no nosso programa Ganha o Mundo. Então, como é que você é referencial para tudo? Porque a gente costuma dizer, eu acho que é mania de pernambucano, né? Que a gente diz que pernambucano tem mania de grandeza, né? É Então, a verdade. gente tem essa coisa, assim, a gente tem um projeto, e isso eu disse várias vezes ao secretário de Educação, eu disse, eu não entendo como é que a gente tem um projeto como oh meu Deus, eu queria dizer Giramundo, que é o da Paraíba, o Ganha o Ganho Mundo Mundo. de Pernambuco, e a gente não tem oferta da língua na educação básica, né? Olha aí, E olha o registro. Ah, Desculpa, diga. olha o registro que o professor Raul está fazendo. Ele está em Lyon, ele está na França no momento, veja só. Sim. Na escola de meus filhos, há ensino de japonês, chinês, espanhol, italiano, etc. Quer dizer, um país que se pretende multipolar, se relacionar, ou multilateralista, né? Se relacionar com o mundo todo, ele precisa estimular, fomentar, não é? O estudo desses idiomas. E não pode deixar a língua espanhola de fora. Olha, nós temos duas perguntas na caixinha aqui. Vocês podem deixar perguntas e comentários nessa caixinha de perguntas aí. E ainda dá tempo, gente, chamar outras pessoas através desse aviãozinho. São 16 horas e 27 minutos. Eu vou fazer uma outra pergunta para a Marília. Marília, como é que essa medida do governo Temer, que a gente pode chamar historicamente já de golpista, sem nenhum problema, como é que essa medida impactou os profissionais que atuam nessa área no Brasil inteiro? Você pode falar, se quiser, especificamente de Pernambuco. Certo. No caso, assim, eu faço parte, a gente vai especificar mais à frente, mas existe um movimento nacional, que é o movimento #FixEspanhol. É um movimento nacional, a gente hoje promove, né, estudos, e a gente observou que, por exemplo, o que está acontecendo aqui em Pernambuco é o que está acontecendo em vários estados. Tanto a retirada da rede, ela impacta para o acesso desse aluno, por exemplo, da educação básica, que não vai ter direito a essa oferta, mas também daquele aluno que está lá na universidade, está na faculdade, em processo de formação, e não vai ter oportunidade de estagiar. É o que a gente está acontecendo, por exemplo. Hoje, eu tenho muitos alunos de estágio. A professora Tânia, que foi outra professora que estava contando a situação dela, ela está com 16 estagiários em turma, porque não tem. As escolas estão fechando. Para você ter ideia, a minha escola fica numa região da Mata Norte, né, em Pau d'Alho, e aqui na Mata Norte a gente só tem 3 escolas que ofertam espanhol. A minha, uma escola de Carpina, que tem um núcleo de línguas com a professora Fátima, e a outra escola que fica em Vicência, que eu ainda nem sei se ainda tem. Então, você pega uma rede, uma gerência tão grande como a Mata Norte, você só tem 3 lugares que ofertam. Quando você vai para Limoeiro, por exemplo, Limoeiro a gente tinha espanhol numa escola da rede, lá uma escola de referência, e esse ano retiraram. Então, os próprios gestores da escola, em vez de apoiarem a causa, eles estão retirando aos poucos. E quando retiram esses espanhóis, desses professores, eles não colocam outro. E o que é que impacta isso na formação desses docentes? É a evasão. A gente já tem muitos alunos, por exemplo, hoje a gente escutou a fala dos professores da UFPED dizer que muitos alunos, às vezes, desistem do curso porque não vislumbram o mercado de trabalho. Então, para que eu vou fazer uma formação em letras espanhol se quando eu me formar eu não vou ter emprego? Então, isso não só impacta na questão social, mas impacta na questão econômica. Então, a gente vinha num processo de implementação de cursos, né? E aí, de repente, esses cursos estão sofrendo esse impacto. A universidade, a Fafiri, por exemplo, tinha letras espanhol, retirou. Por que retirou? Ux. Porque depois que houve, né, essa revogação da lei, muitos alunos deixaram de fazer. Para que eu vou pagar
para que eu vou fazer uma formação em letras espanhol se eu não tenho onde atuar? Se eu nem estágio eu estou conseguindo, que dirá campo de trabalho. Então, você vê isso. E isso, por outro lado, afeta quem? Afeta o aluno da rede pública, principalmente o aluno da rede pública, porque o aluno da rede privada, que é uma realidade também complicada, eu tenho colegas da rede privada que perderam emprego, grandes escolas do Recife também retiraram. Aí você pode dizer assim, poxa, mas o discurso das escolas eu retirei porque a BNCC só coloca a língua inglesa. Mas aí você vê que as instituições utilizam desse recurso para retirar, desse argumento para retirar o espanhol. Para uma questão econômica, ou seja, só para economizar. E tem escola que, mesmo quando oferta espanhol, como foi o caso de uma que eu soube, ela oferta no contraturno. Aí você acha que o aluno, por exemplo, que pronto, o aluno que vai para casa, almoça e vai voltar só para assistir uma aula de espanhol, e quando a oferta é só uma aula. Então, olha, estão dizendo aqui que a FAESC de Escada também retirou, foi isso? Parece que também. Se Jânia está falando, verdade. Jânia Jânia uma das grandes atuantes na luta que a gente tem, né? É coordenadora do Ganho Mundo e está nesse processo também. Ela olha, eu quero aproveitar aqui e agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, inclusive da professora Tereza Deiró, que é professora de nutrição da Universidade Federal da Bahia, e quero registrar a presença de Jonathan. Jonathan mora em Palência, na Espanha. Eu convidei ele para essa live, e é importante, Jonathan, que você saiba, né, que o nosso país, a partir do governo Temer, está dificultando culturalmente que haja mais e profundas relações entre Brasil e os países hispânicos, os países que falam a língua espanhola, justamente porque desobrigou a prática do ensino da língua espanhola das escolas públicas. Isso é lamentável. Quantos brasileiros, Marília, não fazem pós-graduação, doutorado, mestrado, estudam fora, inclusive tem uma universidade aí na Espanha, de Salamanca, que é muito, muito frequentada por brasileiros, né? Sim, muito mesmo. Eu queria só trazer professora Janaína, que também é professora da rede estadual de ensino, é uma das também atuantes nessa área, junto com outros professores. Janaína, pronto, eu e Janaína, o ano passado, com medo de perder as aulas de espanhol, né, porque todo ano a gente ficava com o coração na mão com relação a essa questão da grade, como é que ia ser. A gente resolveu fazer o concurso da Paraíba, porque como a Paraíba já tem uma lei estadual, a gente resolveu fazer com medo de perder as nossas aulas. E aí a gente hoje trabalha na Paraíba. Então, assim, é muito triste você ver estados que são irmãos, né? Que tem uma relação muito próxima, porque Pernambuco e Paraíba são estados muito irmãos, e você vê o estado de Pernambuco que não apoia a causa. O que a gente vê, assim, é uma política excludente, sabe? A gente não respeita o direito do aluno. E eu só queria tocar uma questão. A gente falou da questão econômica. Eu só queria falar de um estudo que eu estava lendo outro dia, que foi no Rio Grande do Norte. Eu estava pesquisando sobre o impacto, né, do turismo. Eu não consegui dados atualizados de Pernambuco, mas eu vi um estudo no Rio Grande do Norte que mostra. Esse estudo diz assim, no Brasil, a Embratur, ela diz que o Brasil recebeu em 2017 6 milhões e meio de turistas. 62% desses turistas vieram de outros países da América do Sul, em especial da Argentina. Em segundo lugar estariam os chilenos. No Rio Grande do Norte, a FEComércio mostrou que 96% dos turistas estrangeiros do Rio Grande do Norte são de países hispânicos. Eu acredito que aqui em Pernambuco também esteja por aí. Isso é verdade, isso é verdade. Outro dado importante, a gente está falando de turismo, mas vamos falar de economia. Por exemplo, se a gente vai para a grande quantidade de empresas espanholas e latino-americanas que investem no nosso país, a gente tem, eu vi na FEComércio, no Instituto Espanhol do Comércio Exterior, que mostra que o Brasil tem mais de 71 empresas espanholas que exploram setores estratégicos brasileiros, como aeronáutico, o de energias renováveis, infraestrutura e meio ambiente. E como exemplo, eu me lembrei do grupo Iberdrola, né? Que é o grupo que controla a CELP. Aqui. A CELP
E lá na Bahia também, eu acho que a Neoenergia é desse grupo espanhol. Pronto. É energia eólica. Nesse estudo que eu observei, tem um Gombari, tem a RM Eólica, que são empresas. A RM é uma empresa argentina, tem a Telefônica na área de telecomunicações, e tem a Espanhol. Claro, que é uma empresa mexicana, né, que é muito Exatamente. forte aqui na América Exatamente. Latina. Então você vê que economicamente a gente tem também esse impacto muito grande e você não compreende porque E essa retirada. quando privatizaram o aeroporto internacional daqui de Recife, quem comprou foi uma estatal espanhola. Pois é, e você vê esse investimento todo e Pernambuco e o Brasil indo na contramão, né? Eu queria trazer outra informação, mas eu me fugiu agora. Depois eu me recordo. Enquanto você está pensando aí, eu quero confirmar contigo, porque essa história do Rio Grande do Norte receber muitos latinos, muitas pessoas que falam espanhol, isso é verdade, né? Olha o que Jonathan escreveu aí. Quando eu viajei em 2017 ao Brasil, falei com algum cubano que trabalhava também como médico em Escada, na Zona da Mata. Ele está nos relembrando do programa Mais Médicos, que também sofreu um golpe, né? Que é um programa que faz muita falta, viu? Quem trabalha com, por exemplo, a minha comunidade, que é uma comunidade muito carente de pau d'alho, muitos dos meus alunos eram tratados por médicos cubanos. E eles alegam que depois que esse programa acabou, por exemplo, não houve uma colocação, né, de outros médicos brasileiros. Então, muitos saíram perdendo também com isso. Eu me lembrei o que eu queria falar. Um dia participando de um programa, eu escutei uma professora, uma estudante de letras, lá da FALUB, inclusive. Ela é venezuelana e ela está aqui morando em Carpina. E ela disse que uma das dificuldades maiores para ela é que, mesmo estando em um estado como o nosso, ela toda vez que ia precisar, por exemplo, de um documento, revalidar um documento, ou dar entrada em alguma coisa, ela não encontrava ninguém nos órgãos públicos que falasse espanhol para ela poder se comunicar. E ela disse que ela observava essa dificuldade de não ter, né, esse acesso à língua espanhola. Você vê dentro de órgãos públicos. Hoje, a luta, né, do pessoal de Libras já conseguiu, né, trazer já os intérpretes, mas a gente ainda tem essa dificuldade com os povos, como foi o caso dos nossos irmãos aí venezuelanos, a quem eu muito quero trazer a mensagem, né, de apoio, porque eu sei do que muitos deles passaram. A gente acompanhou a história, tem uma professora também aqui de língua espanhola que faz um trabalho belíssimo, professora Darlene, eu não sei se ela está aí acompanhando, mas ela se aproximou muito dos venezuelanos. Infelizmente, quando começou o processo migratório, o discurso do nosso país era de rechaçar, né? A gente viu muitos venezuelanos sofrerem com preconceito. A gente que é um país que a gente às vezes não observa, né, o que a gente passa. Nós brasileiros sabemos que quando vamos para a Europa, muitas vezes sofremos o preconceito e não tivemos a sensibilidade de acolher os nossos irmãos passando pela dificuldade. Então, é verdade. Uma situação que eu acho que a gente tem que rever. Olha, e Pernambuco, Cibele, tem ligações históricas, inclusive com os venezuelanos, com os bolivianos, enfim, não sei se você sabe, né, mas o general Abreu e Lima, pernambucano, lutou ao lado de Simão Bolívar. Isso. Pela libertação das Américas. Isso é extraordinário, isso é lindo, né? Minha querida, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas e comentários para ver o que é que tem pra gente, tá bom? Certo, ok. Vamos lá. Ana Luísa, aqui do Cabo de Santo Agostinho. Qual a importância do ensino do espanhol para nós latino-americanos? Você já comentou isso, mas não custa nada reforçar, porque outras pessoas entraram depois, né, que você fez essa abordagem lá no início. Eu acho que quando você fez o cartazinho da live, você colocou a bandeira da Espanha. E não é que eu tenho uma paixão pela Espanha, mas assim, eu me identifico muito com o hispano-falante, né? O latino-americano. Eu acho que como eu falei, a nossa proximidade. Estudar uma língua, né, não é só estudar o aspecto linguístico, cognitivo dessa língua, mas é estudar as relações sociais. Então, hoje a gente tem um movimento muito grande, que é a
professora Wash, que é uma peruana, que desenvolve um trabalho muito interessante sobre o povo peruano, essa questão de se reconhecer enquanto povo, né? Nós que fomos colonizados, nós brasileiros sofremos um processo de colonização e o povo hispano-falante também sofreu esse processo de colonização. Então, a gente se identificar e se reconhecer como latino-americano é muito importante. Tem uma música que os professores de espanhol aqui todos conhecem, de um grupo que se chama Calle 13, que é Rua 13. E é latino-americano, soy. É uma música muito bonita, porque mostra a nossa proximidade com esses povos. É como eu falei, eu acho que encantamento... Oi. Eu acho que a de Belchior também nos aproxima, né? Sim, também, claro. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Deixa eu trazer mais uma. Traga. Deixa eu trazer. Professor de Pernambuco, há alguma iniciativa da Comissão de Educação da ALEP, da Assembleia Legislativa, no sentido de apoiar essa luta do movimento? A gente teve, professora Janaína que está aqui, professora Tânia e outros professores, eles conseguiram articular, no primeiro momento, uma reunião com Tereza Leitão, né, que é da Comissão de Educação. E a gente conseguiu fazer uma reunião muito grande, um movimento muito grande, levou muitas professoras, professora Felicine, professora Helena e outros professores estavam lá, a gente conseguiu fazer essa reunião. A gente ganhou um fôlego, ganhou matéria, mas depois disso a gente não conseguiu mais avançar. A gente participa de reuniões e aí eu queria até dizer, quanto à associação, a PEP, geralmente o Estado não nos recebe. A gente teve a notícia que agora a gente vai ser recebido pelo Estado, porque a gente se organizou. A gente tem entrado em algumas lives do Estado e tem colocado essa hashtag Fique Espanhol, então agora o Estado resolveu nos receber quanto associação. Mas para nós sermos escutados, a gente tinha que ir com o sindicato. Quem articulava essa escuta da gente era o sindicato. Sintep. E, infelizmente, era o Sintep. O Sintep, quando ia tratar de alguma coisa, levava a gente entrava, falava 10, 15 minutos, e aí depois a gente saía. O secretário, como eu falei, é uma pessoa muito solícita, muito educada, sempre nos atende bem, diz que compreende a nossa causa, mas não avança. Diz que não foi retirado espanhol, mesmo a gente trazendo os argumentos, mesmo a gente mostrando que cada vez mais professores têm perdido a sua carga horária. E eu vou bater mais precisamente na tecla. É o acesso do aluno, principalmente do aluno da rede pública. Caramba. Porque eu defendo tanto essa causa, sabe? Porque eu defendo tanto essa causa do meu aluno. Eu, a minha vida toda, estudei na rede privada. Fui aluna de escola particular, tive a oportunidade de estudar em das melhores escolas do Recife, ou com bolsa, ou com meus pais pagando. No final do meu ensino médio, eu ganhei bolsa de estudos, então estudei numa escola que eu tive acesso, por exemplo, ao francês, eu estudei italiano e estudei espanhol. E eu me encantei pelo espanhol, sabe? Professora Rúbia, professora Patrícia, que foram minhas primeiras professoras, foram professores que me trouxeram essa paixão pelo espanhol que eu já tinha visto lá com minha mãe. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu trabalho com adolescentes pobres. Eu dou a eles a oportunidade. E muitos dos meus alunos hoje, eu tive alunos que tiveram a oportunidade de fazer não só o Ganho Mundo, mas quando estavam na universidade, de viajar com bolsa para países de língua hispânica. Então, esses alunos tiveram acesso, fizeram testes de proficiência e muitos deles vinham me agradecer porque o espanhol proporcionou isso para eles. E fora isso, eu tô falando dos meus alunos hoje que fazem letras, que estão aí desesperados porque não sabem essa perspectiva. Então, é essa causa que a gente tem que defender, sabe? E é a rede privada, é a rede pública, mas olhar também para o nosso discente, olhar para que esse aluno tenha acesso. E, como eu digo, se Pernambuco tem a melhor taxa, a gente viu agora os números, que mostrou que Pernambuco foi o único estado do IDEB. Aí eu não entendo por que essa política do Estado de retirar a oferta da língua espanhola. Pois é, e mantendo intercâmbios. Deixa eu trazer outra questão aqui. Eu vou trazer duas, tá? Nos países de língua espanhola, na América do Sul, eles procuram falar português? É uma pergunta do doutor Raul, professor Raul. E a outra Marília, lembrar que Pernambuco é o pioneiro no Brasil no programa de intercâmbio e precisamos manter o espanhol. Isso. Eu não sei se dá para você responder mais uma, dá? Pode ser 3? Dá. Qualquer coisa tá? me lembra.
Tá bom. O que é que diz o governo do Estado? Qual a justificativa para negar essa demanda? João Marcelo, queridíssimo. João, eu vou começar pela de João, porque é mais simples, eu já vinha falando. Tá. O que o Estado diz é o de sempre, que não retirou o espanhol da grade, que eu continuo ofertando, mas que por questões econômicas, se ele legitimar a lei, que não cabe a ele, deveria ser os deputados que deveriam sancionar a lei. Se ele legitima essa lei, ele vai ter que fazer concurso de espanhol. Como eu disse, o último concurso foi em 2007 e foram pouquíssimas vagas. Então, a gente olha por esse viés, eles também não querem gastar. No sentido do programa Ganha o Mundo, que foi pioneiro, realmente é o programa pioneiro. Pernambuco hoje exporta não só a ideia do ensino médio de tempo integral, né, que você conhece bem, eu conheço bem. Pois é. Ele não só exporta esse projeto, porque todo o país hoje todo se inspira em Pernambuco, é referência para isso, mas se inspira também no programa Ganha o Mundo, que é como eu falei, a Paraíba tem o Gira Mundo, que é inspirado. Inclusive, Pernambuco dá consultoria nesse programa para Paraíba. Então, para você ver como é essa questão. E no caso da pergunta do colega sobre a questão do português, é como eu falei, o Mercosul, um dos tratados do Mercosul falava sobre políticas educacionais. Então, com relação a essas políticas educacionais, vários países da América Latina, né, países hispanofalantes, estudam português. Não só as regiões fronteiriças, viu? Eu não estou só falando dos países que fazem fronteira com o Brasil, mas outros países, por exemplo, como a Argentina. Eu citei o exemplo do Chaco. Eles, inclusive, mandaram agora um cartaz que eles estão promovendo pela Secretaria Estadual do Chaco, da província do Chaco, de um evento que eles vão fazer em língua portuguesa. Estão convidando agora os professores da USP e os alunos de lá vão apresentar os seus trabalhos em língua portuguesa. Então, eles fazem um festival lá. Como a gente faz o nosso festival de línguas aqui, eles também fazem festivais em língua portuguesa lá. Então, você vê essa importância, né? Minha querida, informações muito importantes. Nós já estamos às 16 horas e 47 minutos. Eu gostaria de, aproveitando que entrou muita gente aqui, continua conosco, eu gostaria que você, mais uma vez, falasse sobre o movimento Fica Espanhol e como é que a gente entra nesse processo. Eu estou falando a gente porque, a partir de agora, o Fica Espanhol não é uma pauta só de vocês. Tem que ser de todos nós. Como é que a gente amplia esse movimento? Eu queria dizer muito isso. Eu queria dizer que a sociedade, ela tem que abraçar a causa, porque a causa não é só de Marília, não é só de Janaína, não é só de Jair, não é só de Tânia, não é só de Jânia, não é só dos professores da UFPE, a causa é da sociedade. Quanto mais o meu aluno tem acesso, né, à educação, a um acesso a um estudo de línguas, mas ele vai ser um aluno que vai ter conhecimento de outras culturas, vai ser alguém, por exemplo, que respeita a diversidade, né? Essa diversidade que a gente tanto luta, que a gente tanto pede para que haja o respeito, eu acho muito importante isso. Bem, com relação ao movimento Fica Espanhol, é um movimento hoje nacional, né? É hashtag, né? Hashtag Fica Espanhol. Hashtag Fica Espanhol, A gente aqui de Pernambuco, a gente também usa a hashtag Fica Espanhol Pernambuco quando a gente está nas nossas questões regionais. Mas a hashtag nacional é o Fica Espanhol, né? É um movimento nacional hoje encabeçado. Começou, na verdade, com o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Hoje o Rio Grande do Sul tem espanhol, mas funciona por uma PEC, ou seja, não é uma lei ainda, é uma PEC, um projeto de emenda constitucional. A gente tem o estado da Paraíba, que tem uma lei. Sergipe, se eu não me engano, está caminhando. Piauí está quase saindo com a lei. E, se eu não me engano, Roraima já tem uma lei. Esses estados que, né, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, encabeçou essa luta e saiu chamando os outros estados, as outras associações. E aí a gente se juntou a esse movimento. A gente hoje já tem um documento, né, um documento que coloca o objetivo do movimento, que é justamente um movimento de integração, de respeito ao plurilinguismo, de respeito à oferta obrigatória da língua espanhola no currículo, né? E esse movimento assim, ganhou muitas caras, porque não é só hoje a associação, são professores de todos os âmbitos, professores da educação básica, professores de curso, de idiomas, professores da universidade, então muita gente fazendo parte. Hoje a gente tem grupos de estudo, a
A gente tem 5 grupos de estudo. Um dos grupos de estudo é sobre leis, né, sobre as questões das leis que já foram tramitadas, que já foram atendidas, e a gente está tentando fazer documentos. Hoje a gente também tem um estudo do impacto do ensino da língua espanhola, ou do impacto do estudo do espanhol nas diversas áreas, no turismo, na economia, etc., em outras formações, né, em outras profissões, por exemplo. E a gente tem um grupo que articula com outras entidades, né? Que vai em busca dos nossos deputados, né? A gente está na luta aí por deputados federais. A gente soube, mas eu não consegui a confirmação, que o deputado Carreiras, que é daqui de Pernambuco... Augusto Carreiras? Augusto? Não. Carreiras não, desculpa. Felipe Carreiras. Felipe Carreiras, isso. Sim. Ele protocolou, ele foi secretário, né, do turismo, hoje ele é deputado federal. Ele protocolou um projeto de lei, né, mas até hoje não foi para votação, e é isso que a gente está pressionando, para que esse projeto seja levado para votação, que volta a ter aquela lei de espanhol, né, que o espanhol volta a ter aquela oferta obrigatória, no âmbito federal. Se a gente conseguir, seria muito bom. Mas a gente está nessa luta, a gente fica se articulando. A gente teve, por exemplo, Tereza Leitão, como eu falei, mas a gente, o deputado que hoje está candidato, inclusive, João Paulo, ele colocou também outro projeto de lei de espanhol, só que, por enquanto, por conta dessa questão da pandemia, o professor Paulo Dutra. Já conversaram com ele? Paulo Dutra, ele deu uma sinalização, inclusive ele participou da primeira reunião, foi a favor do projeto. A gente está tentando se articular também com ele, porque você sabe, essa luta, como diz meu amigo Jair, é uma luta política. A gente tem que ir também atrás dessas pessoas, porque quando o projeto de lei vai para a comissão, em Pernambuco, como sempre, ele tem que ser singular. Pernambuco é o único estado que todo projeto de lei que é passado, ele tem que passar primeiro pela Comissão de Economia, para ver se ele vai gerar ônus ou não orçamentário. Então, toda vez que o nosso projeto de lei vai para lá, ele é barrado, porque ele diz que vai gerar custos para o Estado, porque o Estado sabe que vai ter que fazer concurso para professor de língua espanhola. Então, ele veta o projeto. Ele nem chega na Comissão de Educação, já é vetado logo na primeira comissão, que é a orçamentária. Então, a nossa luta é para que a gente tenha um apoio das bancadas, para que o nosso projeto ele consiga tramitar e chegar lá ao mais alto escalão, né? Que é o governador. A gente tem tentado reuniões com o governador, estamos articulando com as universidades, estamos articulando um movimento maior. Muito bem. Deixa eu trazer a última questão dessa tarde. Deixa eu ver o que tem aqui para a gente. Robson, como é que a gente faz para acompanhar os progressos desse movimento? Robson é do Rio de Janeiro, viu? Eu queria que você aproveitasse e comentasse também. Você já leu o Eduardo Galeano? Sim, As Veias Abertas da América Latina. Eu gostaria que a gente pensasse a partir de agora, Marília, como uma pátria grande. Uma pátria grande. Eu acho que é disso que a galera lá de cima tem medo, sabe? Isso, com certeza. Dessa pátria grande, unificada culturalmente, convivendo, se aproximando, se articulando. Mas diz aí, responde a pergunta de Robson e vamos pensar em movimento cada vez maior. Robson, a gente tem as redes sociais, a gente tem a rede social do FIC Espanhol, né, que, como eu falei, é um movimento nacional, mas a gente tem as redes também da APEP, da associação, e a gente está aqui na associação, a gente está tentando agora, fechando um questionário, a gente está tentando também criar grupos no WhatsApp para poder dinamizar as lutas, etc., levar as nossas pautas, mas no âmbito nacional você pode seguir tanto no Instagram quanto no Facebook, a hashtag FIC Espanhol. Então, você vai ter todas essas informações. Inclusive, quinta-feira agora, viu, gente? Vai ter uma reunião nacional. Os andamentos que a gente teve agora, a gente vai promover uma reunião nacional. E essa reunião vai ser aberta, vai ser pelo YouTube. Então, seria muito importante que os professores, principalmente os professores de língua espanhola, mas como eu falei, como o Luiz falou, é uma luta que não é só nossa, é uma luta de todos, então seria muito importante que vocês participassem dessa live. Vai ser às 8 horas, se não me engano, ou às 7 horas, pelo YouTube do Projeto FIC Espanhol. Mas aí eu faço as divulgações e peço para meu amigo Luiz também fazer. Com certeza. Pode contar comigo, João Marcelo e todo mundo que está nessa live aqui. Outra coisa importante, não esqueça que nós temos contatos, né? O professor Raul está em Lyon, ele está voltando agora, mas ele tem muitos contatos no México,
não é? Eu tenho contatos na Espanha e a gente precisa fazer com que esses movimentos ganhem. Por isso que eu falei em Pátria Grande. A gente precisa expandir, jogar para cada vez mais longe e, logicamente, sensibilizar as pessoas que estão perto, especialmente os nossos estudantes, para que eles percebam cada vez mais a importância, a falta que faz do ensino regular desse idioma em nossas escolas. Minha querida, eu gostaria de lhe passar a palavra para as considerações finais, mas antes disso eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, parabenizar esse movimento que é extraordinário. Eu acho que você representou muito bem. O professor, não é para ficar convencida não, viu? O professor Raul colocou aí, ó, ela é inteligentíssima, colocou aí um texto, competentíssima. Então, a gente pode dizer que você nos representa todo esse movimento, essas pessoas maravilhosas que estão aqui, com certeza se sentem representadas. Eu passo a palavra para você. Vai lá, você tem 4 minutos para as considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade. Confesso que eu estava morrendo de medo, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de me aparecer. Quem me conhece sabe, mas assim, como eu disse, é uma causa nossa, né? E a gente, quando tem um sonho, quando a gente acredita em algo, né? Como dizia Paulo Freire, a minha ideologia, né? Somos seres ideológicos, mas cabe a nós sabermos que tipo de ideologia nós estamos, né? Se é uma ideologia, né, da aproximação ou se é uma ideologia da exclusão, parafraseando ele, né? Então, eu acredito que meu processo ideológico, a minha ideologia é uma ideologia sempre da inclusão. Então, o que eu falo aqui, que eu agradeço aos meus colegas, aos meus companheiros de trabalho, aos meus companheiros de luta na APEP, aos meus companheiros de luta também na APEPB, aos meus professores da Universidade Federal de Pernambuco, aos meus colegas, companheiros da FALUB, aos meus alunos da FALUB, meus alunos da rede pública, a todos que estão aqui, assim, é muito prazeroso para mim dividir com vocês, né, essas minhas colocações. Mas, ao mesmo tempo, também é frustrante trazer um pouco dessa dureza, né, que a gente está vivendo. Mas eu acho que esse espaço hoje que você me possibilitou, ele é bom porque as vozes ecoam, né? Então, as nossas vozes podem ser ecoadas agora. Então, eu acredito que outros vão agora andar ao nosso lado nessa luta. Então, eu queria muito agradecer a todos. Eu queria parabenizar você. E eu queria trazer uma frase, eu fiquei pesquisando algo, né, para trazer. E Che Guevara, quando eu não conhecia a história, né, às vezes a gente tem essa coisa, esse processo, é muito interessante que a gente se aproprie, como você falou, a gente se apropriar do conteúdo. Antes da gente questionar, a gente tem que estudar, né? E esse é esse grande processo, sabe? Essa luta nossa. E Che Guevara, ele diz uma coisa: déjame decirles a riesgo que parece ridículo, que el revolucionário verdadeiro está guiado por grandes sentimentos del amor. Então, é isso que acontece comigo, sabe? Eu tô sempre guiada por esses sentimentos de amor. Quando eu encontrei essa frase dele, eu disse, eu acho que é isso. É o que eu faço, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. E a minha luta é essa, né? É uma luta por uma educação pública de qualidade, com a oferta do ensino de línguas. Eu não só estou aqui defendendo a causa do espanhol. Eu não trouxe a questão, mas, por exemplo, a BNCC, ela é excludente, ela é monolíngue. Ela só traz uma língua, ela não fala da importância das outras línguas, nem inclusive da Libras e nem das línguas indígenas que tem no Brasil. Então, respeitar o plurilinguismo e o multiculturalismo que a gente vive. Temos muito que aprender com a multiculturalidade. Com certeza, minha querida. Olha, às vezes, graças, nós aqui agradecemos. Às vezes a gente pensa até em desistir, né? Não sei se você sente isso, dá uma tristeza, sim. Aquela depressão e tudo. Mas quando a gente encontra pessoas assim como você, Marília, e como os nossos colegas que entraram aqui, a gente volta a ter esperança. A gente volta a olhar para o horizonte e a vislumbrar algo melhor. Vai passar, nós vamos atravessar firmes e fortes e iremos encontrar com certeza o nosso destino. Podem arrancar uma flor do jardim, né? Uma flor, mas jamais impedirão a chegada da primavera. Minha querida, muito obrigado. Até breve, um abraço virtual, saúde e paz
para sua família. Você tem um filhote, né? Um garoto, né? Tenho, tá aqui, ó, acompanhando a mãe. Aí, um beijão para ele, saúde e paz para a família toda. Olha aí, o lindão aí, ó. Muito obrigado, muito obrigado.